Boa noite, jovens. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente inicia a nossa aula, ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Estão visualizando? Sim, professor. Sim, professor. Tá ótimo, então. Bom, jovens, com relação à aula de ontem, ficou alguma dúvida? Vocês fizeram a apresentação daquela atividade e nós olhamos algumas oportunidades de melhoria, a gente comentou e a gente... Estou gravando. Ficou alguma dúvida com relação àquelas correções? Não? Não, tranquilo. Não? Então tá jóia. Então vamos começar a nossa quarta e última aula, jovens. Então hoje é o nosso quarto e último encontro presencial não, né? Online, remoto. E depois vocês vão se encontrar com a plataforma EAD Box, mas isso eu vou falar no final da aula. Bom, então o Project Model Canvas, tá? Ele é composto dessas 4 etapas ou 4 fases, que é a etapa do conceber, integrar, resolver e compartilhar. Tá? A etapa do conceber, ela até aparece aqui num quadrado maior, tá? Até porque ela é a que demanda mais tempo, que é o preenchimento daqueles 13 campos. Demanda mais tempo em termos de dedicação ali para escrever bem o projeto, bem o planejamento. Tá? E isso nós fizemos nas 2 primeiras aulas, e vocês apresentaram esse conceber, que é o preenchimento lá do Canvas, na aula de ontem. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o integrar, o resolver e o compartilhar. Ok? Então, o que é o integrar, que é essa próxima etapa, essa próxima fase? Tá? Existe dentro da metodologia o que a gente chama de protocolos de integração. E são esses 8 protocolos de integração que a gente vai estar vendo hoje. E o que eles fazem? O que a gente vai estar vendo é como é que a gente junta, né? Como é que um bloco, um campo desse se comunica com o outro. Tem que ter uma coerência, uma relação entre esses campos, entre esses 13 campos. Tá? E a gente vai estar vendo esses 8 protocolos de integração na aula de hoje. Ok? Então, tem protocolos que a gente vai estar vendo. O primeiro protocolo fala das justificativas do projeto, que é aquele passado, aquele problema que eu tenho, ou aquela oportunidade que eu quero desenvolver. O protocolo 2 fala dos objetivos do meu projeto. O 3 fala dos requisitos daquilo que eu vou estar entregando. Tá? O 4, ele fala da equipe do projeto, se eles estão subordinados ao projeto, aqueles que precisam realmente estar linkados ao projeto. O 5º fala das premissas, né? O 6 das restrições, o 7º do risco, e o 8 do cronograma e do orçamento. Ou seja, esses 8 passos da integração acabam falando desses 13 campos que compõem o Canvas. E a gente vai estar vendo em detalhes um por um, a partir de agora. Ok? Aí, jovens, fique à vontade, no momento que eu estiver explicando, vocês podem me parar, podem me perguntar. Não deixa para fazer as perguntas lá no final, não. Tudo bem? Ok? Ok. E eu vou estar fazendo perguntas para vocês ao longo da aula, e eu espero que vocês respondam, tá? Vamos interagir durante a aula. O primeiro passo da integração, desse protocolo de integração, que são formados por 8 passos, o primeiro fala o seguinte: os problemas descritos na justificativa foram sanados com o plano concebido no Canvas? Ou seja, uma vez que eu fiz esse meu planejamento, eu tenho que voltar à minha justificativa e verificar isso que eu planejei. Da forma como eu planejei isso vai resolver esse meu problema? Realmente, esse meu planejamento vai resolver? Vai sanar? Tá? Os benefícios, isso que eu coloquei aqui, que é o que eu quero no futuro. Após esse meu projeto, como é que eu quero que as coisas sejam? Esses benefícios combatem, de fato, as justificativas, os meus problemas mencionados na justificativa? Tá? Então, eu vou mostrar isso naquele nosso exemplo do Canvas do filme Moby Dick. Tá? Então, o que o primeiro passo da integração fala? Esse meu planejamento,
esses meus benefícios, eles estão combatendo esse meu problema? Tá? Então, nós temos quantos problemas aqui nesse Canvas, jovens? Quantos problemas nós temos? 2, né? Hã? 2? 2 problemas. Um problema é que a Moby Dick destrói ativo dos pescadores. Esse é um problema. Ela destrói os ativos dos pescadores, o quê? São as embarcações, as redes de pesca, os arpões, ou seja, são os ativos, aquelas questões, o material. Então, esse é um problema que eu quero resolver com esse projeto. O meu outro problema é o quê? A Moby Dick ameaça a vida dos trabalhadores. Então, eu quero resolver com esse projeto 2 problemas. Eu poderia ter colocado aqui apenas um problema, eu poderia ter colocado um terceiro problema, mas no caso aqui foram colocados 2 problemas. Então, esse meu projeto tem que ser capaz de resolver esses 2 problemas. Tá? Então, como é que a gente vai fazer o primeiro passo da integração? Eu tenho que verificar se os benefícios que eu escrevi aqui, eles de fato estão combatendo esses meus problemas. Então, se eu tenho 2 problemas aqui, eu tenho que ter, no mínimo, quantos benefícios futuros? 2, né? 2. 2, jovens. Então, se nesse exemplo aqui eu tivesse apenas esse primeiro benefício aqui, não tivesse esses outros 2, estaria faltando coisa. Eu teria que, nesse passo da integração, fazer o preenchimento. Então, veja só, maior segurança para os trabalhadores da indústria pesqueira. Esse benefício aqui está combatendo qual problema? Está combatendo o problema, ameaça a vida dos trabalhadores. Ou seja, eu estou verificando que existe um link, uma relação, tá? Uma integração desse primeiro benefício com esse problema aqui. Ok? Vamos ver esse terceiro benefício aqui, redução de custos associada à destruição dos barcos. E isso é o que eu quero no futuro, eu quero reduzir esses custos associados à destruição dos barcos. Então, isso daqui está linkado com qual? Está linkado com o Moby Dick, que destrói ativo dos pescadores. Ok? Ou seja, o que eu quero no futuro realmente está combatendo meus problemas. Esse melhoria da imagem do Capitão Ahab é algo pessoal do Capitão Ahab. Se eu não tivesse colocado ele aqui, não estaria errado o meu canvas, ok? Agora, se nós não tivéssemos colocado aqui como benefício futuro maior segurança para os trabalhadores, eu teria que tirar que o meu... Ou seja, se eu não quero maior segurança para os pescadores, é porque a Moby Dick não ameaça a vida de ninguém, ela só destrói os meus ativos. Mas isso não é uma verdade. Tá? A verdade é que ela ameaça a vida. Então, eu tenho como, no futuro, eu quero ter maior segurança para os trabalhadores. Ou seja, esses meus benefícios têm que estar integrados com os meus problemas. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ou seja, se eu tiver no meu Canvas um problema, eu tenho que ter, no mínimo, um benefício. E esse benefício futuro tem que estar linkado com esses meus problemas. Ok? Se eu tiver 2 problemas, eu tenho que ter, no mínimo, 2 benefícios. E cada um desses meus benefícios tem que estar integrado com um dos meus problemas. Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, né? Por enquanto, não. Beleza, Jobs. Então, vamos para o segundo passo da integração. Tá? O segundo passo da integração, ele fala o seguinte: o objetivo se revela suficiente e necessário? A realização do objetivo é suficiente para melhorar o que foi indicado como justificativa? O que isso está querendo dizer, jovens? O que esse segundo passo ele está querendo dizer? O que é suficiente? Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender isso daqui. Tá? Digamos que a Denise, né? A Denise está aí, né, Denise? Digamos que a Denise, tá? Quem é que ia construir lá um puxadinho no condomínio Efigênio Salles? Era a Beth, né? Ou era a Denise? Só para animar sua vida. Hã? Não era eu, não. Não era você não, Denise? Não. Era a Beth? Acho que sim. Era a Beth? Hã?
Mas vai ser Era eu, você, professor. Denise. Hã? Quem era que ia construir o puxadinho no condomínio Efigênio Salles? Era eu, professor, mas pode ser a Denise É hoje. a Beth, né? É isso, é a Beth. Pronto, me lembrei. Era uma de vocês dois. Então, a Beth, ela não vai construir um puxadinho lá no condomínio Efigênio Salles? Tá? E quem é o gerente do projeto que a gente tinha definido? Tinha um gerente, não tinha? Clininei. Clininei. Então, o Clininei é o gerente desse projeto da casa da Beth, ok? Lá no condomínio Efigênio Salles. Então, eu quero que a Beth, tá, se pronuncie o seguinte. Beth, você pediu essa casa, né? É um projeto, tá? É a casa que você sempre desejou, esse puxadinho, tá? E era somente a casa. Aí o Clininei, ao final do projeto, quando ele te entregou a chave, ele falou, ó, tá aqui a sua casa, e eu ainda fiz uma bela de uma piscina lá no fundo do quintal da sua residência. Aí você olha lá, tá aquela piscina belíssima. Aquele seu aniversário que você ia comemorar lá na laje, agora você vai poder comemorar na piscina da sua casa. E o Clininei, ele é um gerente de projeto, tá? Já fez isso várias vezes, ele sabe gerenciar a obra, tal. Ele não atrasou nenhum dia pela construção da piscina sua obra e não te cobrou mais nada por isso. Você pediu uma casa e ele te entregou uma casa com piscina. Ok? Tudo bem, Ok, Beth? tudo Beth, bem. Beth, qual é o seu sentimento? O que você está sentindo com isso? Como é que você se sentir? Eu estou eufórica e fiquei Eufórica. muito Ficou o quê? e, Como? e agradecida, né? Ele realizou o trabalho dele e ainda me presenteou, digamos Uma, assim, ainda me deixou Superou a mais. expectativa. uma bela de uma Exato, essa é a piscina, né? palavra, Cássio. Superou as expectativas. Joia. Então a Beth chegou lá e esperava receber a casa do jeito que ela queria. Ela recebeu, só que recebeu A ainda uma mais. bela de uma piscina. Ela ia ficar feliz da vida, não foi, Beth? Foi Superou as sim. suas expectativas. Isso. Tá? Você vai dar até um aumento para o Cássio, né? Esse gerente merece. O Cássio não, o Clininei. O Eu Clininei terminei. era um gerente pleno, ele vai ser um gerente sênior agora, né, Clininei? Tô Vai ser sonhando aqui. promovido. Muito Jovens, bom. quem mais ficaria que nem a Beth aí, feliz da vida? Quem mais ficaria? Só a Beth? Eu também. A Denise também? Recebeu uma casa sem precisar. Ele não te cobrou um centavo a mais, né? Não atrasou a obra por Não isso. é? Feliz da vida, né, Denise? Jovens, É. alguém aí teria algum outro tipo de sentimento que não fosse esse de felicidade? Tem alguém que teria algum outro tipo de sentimento? Professor, eu como Confiança, gerente, essa alma que reza. professor, Hã? De Oi. desconfiança. eu como gerente de projeto também poderia estar satisfeito, não? Sim, você também ficaria feliz, né, Cliney? É, porque eu alcancei o objetivo dela, fiz e ainda fiz além do que ela tinha pedido, né? Então, acho que eu Certo. também estaria, digamos, feliz, né? Você também, né? Ficaria, né? É, A felicidade dela ia refletir em você, né, Cliney? Eu acredito que sim. sim. Que belo. Professor, Oi. eu poderia também não levar mais para o lado de estar satisfeita, né? Eu poderia achar que a piscina para mim seria um problema. O quê? Você queria criar codorna no quintal, agora não vai Não, poder não, criar as codorninhas eu preferiria um jardim. no jardim. Ou O seja, espaço ele seria para o jardim, talvez Não não, sabe não nadar, me Beth? Não sabe nadar? sei, adoro. Eu estou colocando pelo outro lado. Vai que o cliente não era isso que eu Tá queria. certo. eu queria fazer meu aniversário na laje, tomando banho Na de laje, colega. mangueira, né? Assando as Eu estou asinhas de colocando só pelo frango. outro lado, entende? Entendi. Tá, porque ela podia ser um problema que você estava. O quintal você ia destinar para outra coisa, fazer uma horta, né? Criar umas codorninhas. Tá? Mas alguém teria algum outro tipo de sentimento? Não? Professor, nesse caso aí, né, o caso do objetivo que o senhor fala, né,
o objetivo ele foi realizado, né? Ela pediu uma casa, né? O objetivo foi suficiente para alcançar o objetivo, né? Que foi a construção, né? Aí, nesse caso, ele fez uma coisa a mais, né? Além dele fazer vamos dizer, o básico, né? Ele fez algo mais que deveria ser feito, tá entendendo? Então, Certo. acho que isso aí foi uma coisa, Satisfação. justamente, a satisfação de fazer algo a mais, tá entendendo? Esse é o Tá. meu pensamento, tá entendendo? Jovens, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, jovens. Jovens, quem é que pagou por essa piscina? A Beth. Não, na verdade, agora. Quem pagou por... Jovens, fazer outra pergunta. Existe almoço de graça, jovens? Não, fui eu mesmo. Jovens, está vendo? Eu vou dizer qual era o meu sentimento. Se eu paguei uma empresa, contratei uma empresa, ela me fez um orçamento, lá, o custo e prazo, para me fazer uma casa. Aí, quando eu cheguei lá, tinha uma bela de uma piscina, o cara me cobrou nem um centavo a mais, o meu sentimento seria, gente, eu fui lesado. Essa piscina, quem pagou fui eu. Esse cara ganhou tanto dinheiro em cima de mim, tanto dinheiro, a ponto dele ter me dado, entre aspas, uma piscina. Eu que paguei por essa piscina. Olha a quantidade de grana que esse cara não ganhou à minha custa. Ele não deu essa piscina. A Beth pagou por isso. Tá? Então, dentro do gerenciamento de projetos, isso a gente chama de gold plate. Eu não tenho que entregar nada a mais do que o cliente pediu. Eu tenho que entregar aquilo que foi combinado com a melhor qualidade possível, dentro dos prazos, dentro dos custos, o mais próximo possível. A expectativa tem que ser superada em termos de qualidade, dos prazos e dos custos, não entregando algo a mais. Porque esse algo a mais foi pago pelo cliente e ele pode ter esse tipo de sentimento de ser lesado. Eu dei o exemplo extremo, que foi uma piscina, que não é algo barato. Tá? Então, por isso que nesse segundo passo da integração, a gente fala o seguinte, eu tenho que fazer somente aquilo que é suficiente para resolver o problema. O problema da Beth era ter uma casa. O problema dela não era ter uma casa com piscina. Se o problema dela fosse ter uma casa com piscina, ela ia pedir para construir uma casa com piscina, mas ela não pediu. Tá? Por isso que às vezes a gente não compra lá um carro, paga lá 120 mil reais, 100 mil reais num carro, aí os caras vão te dar um chaveirinho. Você chora pra caramba, eles te dão um tapete. É só isso que eles dão. Por quê? Porque aquilo ali você está pagando. Eles não vão te dar um ar-condicionado. Se os caras falarem, não, compra um carro sem ar que você recebe um carro com ar, você está pagando por aquele ar-condicionado. Ok? Então, dentro do gerenciamento de projetos, tá? A gente tem que entregar aquilo que foi acordado. Eu não preciso dedicar esforço, tempo, recurso, dinheiro para fazer algo a mais. Eu tenho que entregar aquilo que foi acordado. Eu vou surpreender o cliente entregando dentro dos prazos, dentro dos custos e dentro daquele nível de qualidade que ele deseja, mas não entregando algo a mais. Porque senão eu posso estar despertando nele esse tipo de sentimento. Aí no próximo projeto, quando eu falar, não, vai custar 100 mil reais, 500 mil reais esse projeto, você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Caramba, da outra vez ele me cobrou 500 mil também, ainda me entregou uma piscina. Tá? Não, esse valor está muito alto. Ainda pode ganhar uma. Se é que eu vou fazer SUV, com ele de né? novo. Oi? Pode ganhar uma SUV, de repente. Uma SUV. Né? Ou seja, a próxima casa vai vir com uma SUV na garagem. Na garagem. Ou seja, quem pagou pela SUV também foi a Beth. Okay? Já anotei aqui a dica. Já Obrigada, anotou. tá? De nada. Então, Beth, tá? O cara tem que... Nós, quando a gente for gerenciar um projeto, a gente tem que entregar aquilo que foi acordado. Eu entregar algo a mais, eu não estou dizendo que não pode entregar uma coisinha, mas pode entregar lá o chaveirinho, o tapete, que eu dei como exemplo, algo pequeno.
Entendeu? Mas se eu entregar algo muito grande a mais, o cliente vai se sentir lesado. Esse cara ganhou muito a meu respeito, muito do meu dinheiro. Essa piscina quem pagou fui eu, não foi ele. Ele não tirou do bolso. O cleaning day não tirou do bolso dele. Ah, toma uma piscina para você. Não. A Beth que tirou do bolso dela. Ou seja, eu poderia Ela não leu as letras pequenas, professor. Pois é. Ela não leu o contrato, né, cleaning day? A letra pequena tinha lá uma piscina. Menino, confiei em você. Pois é, o cleaning day, ó, já não vai ser mais promovido, o cleaning day. Então, ó, dando como exemplo, vamos ver o nosso exemplo aqui. Tá? Quem causa o meu problema nesse meu projeto? Quem está causando esses meus dois problemas? Moby Dick. A Moby Dick. Então, jovens, para eu resolver esses meus dois problemas, eu tenho que eliminar quem? Moby Dick. A Moby Dick. Então, se eu colocasse aqui meu objetivo SMART vai ser matar todas as baleias do mundo. Ia resolver meu problema? Não, né? Ia. Matar todas as baleias ia resolver meu problema, porque eu ia matar até a Moby Dick e ia resolver. Agora eu pergunto, é necessário? Esse segundo passo da integração fala, eu tenho que fazer somente o necessário e o suficiente. Não é necessário matar todas as baleias. É necessário matar apenas aquela que está me causando o problema, só a Moby Dick. Eu não tenho que colocar um monte de embarcações, eu não tenho que gastar um monte de tempo, um monte de dinheiro para ir matando todas as baleias do mundo. Vai resolver meu problema? Vai, só que vai sair muito mais caro. Então, o segundo passo da integração é esse. Eu tenho que fazer somente o necessário e o suficiente para resolver meu problema. Meu problema é Moby Dick, então eu vou matar só Moby Dick. Ah, eu não gosto de golfinho. O golfinho que eu achar aqui na frente eu vou matar. Eu vou perder meu arpão, né? Eu vou cansar meus arpoadores matando o golfinho. E o golfinho não vai interferir em nada, né? Não vai contribuir em nada para resolver o meu problema. Ok, jovens? Então, toda vez que a gente for escrever um objetivo SMART, além dele ser SMART, ele tem que ser somente o necessário e ele tem que ser suficiente para resolver o meu problema ou desenvolver minha oportunidade. Tá claro para todo mundo? Ok. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Se lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai fazer o planejamento, a definição do meu projeto, essa pergunta, o porquê do meu projeto, essa é a parte mais importante do planejamento. Se eu errar aqui, é um efeito dominó, estou errando todo o meu planejamento. Se eu colocar um objetivo aqui muito grande, que não é necessário, eu vou gastar mais tempo, mais recursos desnecessário. Então, essa é a parte mais importante. Para eu resolver esse meu problema, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer isso aqui. Agora, isso daqui vai resolver o meu problema? Vai. Agora, isso daqui, refazer isso aqui tudo, é suficiente? É necessário? Opa, então esse é meu objetivo. E ele é SMART. Então, além de ele ser SMART, ele tem que ser necessário e suficiente. Tá? Teve uma empresa, uma fábrica, tá? Que eles tinham um determinado problema, tá? E eles fizeram um planejamento e depois me chamaram para eu avaliar esse planejamento antes de executar. Tá? O problema deles foi o seguinte, aí vocês vão me dizer. Tá? Eles falaram o seguinte, eu tenho uma linha de produção aqui que eu tenho um alto índice de defeito nessa linha de produção. Eu tenho um alto índice de defeito. Primeiro, isso é um problema? Sim. Um alto índice de defeito numa linha de produção, isso é um problema? Problema. Sim. Hã? Sim. É sim, um defeito. Problema. Né? Se eu tenho um alto índice de evasão escolar, isso é um problema? Sim. As duas situações são problemas, né, jovens? Sim. Mas para um projeto, e para eu poder fazer um planejamento no projeto, tá? Eu tenho que diferenciar problema
de um reflexo de um problema. E isso é um pecado que a gente comete. Tá? Então, o que essa empresa tinha lá? Ela tinha um alto índice de defeito numa linha de produção. Um alto índice de defeito é um reflexo de algum outro problema que está acontecendo. Pode ser um problema com matéria-prima, não pode ser? Uma matéria-prima de baixa qualidade pode estar refletindo num alto índice de defeito. Pode ser a falta de capacidade técnica das pessoas que estão trabalhando. Elas não tiveram treinamento, não têm conhecimento técnico, e está fazendo com que tenha esse alto índice de defeito. Pode ser uma alta rotatividade de pessoas naquela linha de produção, e o reflexo é sempre o mesmo, alto índice de defeito. Mas para cada um desses exemplos que eu dei aqui, eu tenho um projeto diferente para fazer. Então, quando a gente vai fazer o planejamento do projeto, a gente precisa saber realmente qual é o meu problema. Isso aqui é um problema ou é reflexo de um problema? Então, quando eu fui explicar isso para esse grupo de pessoas que tinham feito esse planejamento, tá? Quando eu vi o planejamento deles envolvia os fornecedores, envolvia todo mundo da linha de produção, envolvia automatizar alguns postos de trabalho. Era um projeto enorme. Isso tudo para resolver o problema, que era um alto índice de defeito. Aí eu expliquei isso para eles e eles começaram a se questionar. O problema deles não tinha nada a ver com o fornecedor de matéria-prima. Então, não tinha que envolver fornecedores de matéria-prima. Tira isso do projeto. Isso não é necessário. Tá? Fui fazendo os questionamentos. Sabe qual era o problema real deles, jovens? O problema real deles era que eles tinham essa linha que tinha alto índice de defeito e tinha outra linha de produção que não tinha um alto índice de defeito. E essa outra linha de produção era a linha de produção que fabricava o que era mais importante para a fábrica, que era o que determinava lá 90% do faturamento, 95%, 90 tantos por cento do faturamento. A outra linha que tinha alto índice de defeito era o patinho feio. Então, toda vez que alguém se destacava na linha do patinho feio, pô, esse cara é bom. Opa, leva ele lá para a linha boa, que é o nosso carro-chefe. Toda vez que alguém faltava do carro-chefe, opa, tira alguém da linha do patinho feio e leva para lá. Ou seja, era uma alta rotatividade de pessoas na linha do patinho feio. Então, esse era o problema deles. Eles nunca tinham pessoas capacitadas ali naquela linha. Essa alta rotatividade, esse turnover naquela linha. Então, o projeto deles era só para manter aquelas pessoas ali capacitadas, que o índice de defeito é diminuído. Não tinha que automatizar posto, não tinha que envolver fornecedores, avaliar matéria-prima, porque esse não era o problema. Tudo bem, jovens? Então, eu não tenho que fazer um projeto para resolver o reflexo de um problema. Eu tenho que fazer um projeto para resolver o problema. Eu vou dar um exemplo bem básico, não é um projeto, mas é um exemplo básico para que isso fique bem forte para a gente não esquecer. Tá? Todo ano eu trocava o amortecedor do meu carro. Isso é normal? Todo ano trocar o amortecedor de um carro? Não, não é normal. Digamos que o meu projeto é trocar o amortecedor do carro todo ano. E todo ano fazer esse projeto, trocar o amortecedor. Aí qual era o problema? O problema é que a rua onde eu morava era cheia de buraco no asfalto. Então, esse é o problema. Enquanto não resolver esse problema do buraco na rua, eu vou ter o reflexo, que é o amortecedor do meu carro quebrado. Então, o meu projeto é o quê? Tampar o buraco da rua. Meu projeto não é ficar resolvendo o reflexo, porque senão outro ano vai aparecer de novo, vai aparecer de novo, vai aparecer de novo. Todo ano, e algumas empresas cometem esse pecado. Eles fazem projeto para resolver o reflexo de um problema. Aí toda hora a gente pensa que não, aparece a assombração. E de novo esse fantasma. A gente não tinha resolvido isso. Aí faz um projeto. Aí outro ano, de novo esse fantasma, a gente não tinha resolvido isso. Não tinha resolvido. Porque eu estou fazendo projetos para espantar o fantasma. Eu não estou fazendo projeto para resolver a raiz do meu problema. Tudo bem, Jorge? Raiz. Oi? Isso mesmo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Beleza, Pode Jorge? seguir, pode seguir. Então, vocês têm que fazer um projeto que ele seja suficiente e necessário
para resolver o problema ou desenvolver, abraçar a oportunidade. Ok? Não tem que fazer nada a mais e eu não tenho que fazer projeto para resolver reflexos de um problema. Senão, Professor. toda hora isso vai aparecer como um fantasma na nossa vida. Professor, Oi, Clininei. estou na dúvida aí desse reflexo. Como que eu vou identificar um reflexo? Se eu estou com um problema. No caso da linha de produção lá, só tinha duas linhas. Comparou uma com a outra funcionou normal. E quando se caso eu não tiver uma linha de produção, eu tenho só aquela situação lá, como é que eu agiria para descobrir que isso é um Aí reflexo? tem algumas ferramentas de qualidade, né? Ishikawa, tem algumas ferramentas da qualidade onde você vai começando a analisar o problema, o reflexo entendi. do problema e vai até identificando a raiz. Opa, essa é a causa raiz. Ah, tá. Imaginei. Ok? Ok, professor. Então, eu vou fazer um projeto para resolver essa causa. Isso aqui que está originando esse reflexo, que é um alto índice de defeito. Alto índice de defeito não é um problema, é o reflexo de um problema. Eu tenho que saber alto índice de defeito em quê? Né? É na matéria-prima? Opa, então eu já estou tirando várias outras coisas. É na matéria-prima. Tá? Essa matéria-prima é de qual fornecedor? E aí eu vai, até eu saber qual é a raiz. Então, primeiro, então o Canvas eu não vou usar sem antes descobrir o reflexo. Aí eu utilizo as outras ferramentas. No caso, Isso. Aqui eu tenho que saber qual é o meu problema. Por que eu vou fazer esse projeto? Porque eu tenho esse problema, eu já sei qual é o problema. Aí eu vou fazer o planejamento desse projeto para tocar ele. Perfeito. Tá? Aí a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falei, ó, a parte mais importante do planejamento é essa fase inicial. É responder o porquê que esse meu projeto precisa existir. Tá? E a gente não pode cometer esse pecado. Tá? Às vezes os pecados que a gente comete nessa fase aqui é essa de querer fazer o planejamento para resolver um reflexo de um problema, essa assombração vai aparecer depois de novo. A outra é eu querer resolver todos os problemas com um único projeto. Eu tenho que pegar um problema, vou fazer um projeto e vou resolver esse problema. Depois eu pego um outro problema, faço um outro projeto para resolver esse outro problema. Eu querer fazer um único projeto para resolver todos os problemas de dentro de uma empresa, eu estou com um monte de problema na minha vida. Não tem? Às vezes a pessoa está com um monte de problema, não tem emprego, não tem marido, não tem esposa, né? Estou ganhando pouco, não falo uma língua, né? Não consigo. Tem um monte de problema. Aí eu vou resolver todos esses problemas, eu vou me mudar. Resolveu o problema? Não. Não. Tá? Espera aí. Por que eu não tenho um bom emprego? Né? Por que eu não ganho bem? Né? Qual é a causa disso? Tá? Aí a pessoa vai ver, cara, está todo mundo se estudando, todo mundo fazendo uma graduação, uma pós-graduação, né? Todo mundo se especializando, todo mundo fazendo inglês, estudando, e eu parei na vida. Então, o problema é esse. Então, meu projeto é fazer um curso de graduação. Meu projeto é fazer uma pós-graduação, porque isso é o meu problema. Eu estar desempregado, eu estar ganhando pouco, isso é o reflexo dessa minha falta de capacidade técnica. Ok? Ok, professor. Beleza, jovens. Então, o meu problema aqui é causado pela Moby Dick. Então, se eu matar a Moby Dick, resolvi meu problema. Isso é suficiente. Eu vou fazer somente isso. Isso é necessário. Eu não tenho que fazer nada a mais. Eu não vou fazer uma piscina para Beth. Ok? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu, Ok. jovens? Ok, professor. Ok, professor. Joia. Então, vamos para o terceiro passo da integração. O terceiro passo da integração fala o seguinte: o produto do projeto está claro? Este atende às expectativas do cliente? Os requisitos são claros e definem o produto? Todos os requisitos se referem ao produto do projeto? Então, aqui vocês têm que se questionar. Questionar isso e questionar o cliente. Tá? Aquilo que vai estar sendo entregue atende às expectativas do cliente? Essa questão de expectativa, isso tem que ficar bem setado logo nessa fase de planejamento. É péssimo, péssimo mesmo. Tá? Isso talvez é até destrutivo. Tá?
você entregar algo que não era aquilo que o cliente esperava. O cliente investiu, dedicou tempo e tudo, e no final não era isso que eu estava esperando. Não era isso que eu queria. Ou seja, nessa fase de planejamento, tem que ficar claro aquilo. É isso daqui que vai estar sendo entregue, ó. É isso daqui que realmente te atende. Tem que atender. Cliente, é isso aqui, ó. Você vai receber isso dessa forma. Ok? Se lá no final... Aí ele falou, ok, assinou embaixo, é isso mesmo. Se lá no final não é aquilo que ele queria, é porque ele não explicou direito. Mas está aqui, ó. O que eu falei que ia entregar é isso. Ah, não, mas eu queria também, eu não queria amarelo, eu queria azul. Ok, então a gente muda aqui. Vamos adicionar aqui um valor ou um prazo a mais. Eu vou tirar esse azul, vou fazer amarelo. Tá? Mas aqui, ó, o que foi acordado aqui é que você falou que não importava a cor. Como não importava a cor, eu coloquei azul. Ok, jovens? Então tem que ficar claro, essas expectativas têm que ser setadas logo aqui no início. Outra, os requisitos, aquilo que vai ser escrito aqui, ó, tá? Eles têm que definir esse meu produto. Aí eu vou me referir a um dos exemplos que a gente viu ontem, ok? Na apresentação de vocês. Você lembra que eu falei que tinha uns trabalhos lá que foram colocados como requisitos, coisas que não era daquilo que estava sendo entregue? Sim. Eu vou dar o exemplo lá do 11 Homens e um Segredo. Tá? O nosso objetivo aqui é aprender, por isso que eu estou dando esses exemplos. Ok? O que eu ia entregar ao final seria o quê? O dinheiro, o assalto. Né? Era os 150 milhões de dólares. Então, eu não podia colocar aqui como requisito, tá? A formação da equipe, uma equipe especializada, porque isso não define o meu produto, que é o dinheiro. Então, ó, todos os requisitos se referem ao produto do projeto. Então, vamos ver isso, o exemplo aqui do nosso... Vamos ver como exemplo aqui o filme da Moby Dick. Moby Dick eliminada. Alguém tem dúvida o que é uma Moby Dick eliminada? Quando alguém, cara, eu vou eliminar o fulano. Eliminar alguém, eliminar um animal, eliminar Moby Dick, isso está se referindo a quê? Alguém tem dúvida o que é isso? Matar. Matar. Eu vou sumir com ela. Ela vai eliminar. Ok? Eu poderia ter tirado a palavra eliminada aqui. O que eu vou estar entregando é a Moby Dick morta. Era a mesma coisa. Ok? Mas tem que estar claro para todo mundo. Não tem que ter dúvida nenhuma. Moby Dick eliminada. Tá claro para todo mundo? Tá. Agora, como eu vou estar entregando um resultado, tá? Eu tenho que ter... Como é que vai ser essa eliminação? Eu vou entregar uma medida eliminada. A morte, que eu vou estar entregando uma morte. Deve ser para o combate por arpoadores. Isso aqui está descrevendo como é que vai ser essa eliminação. Ou seja, eu vou poder dar um tiro de canhão nela? Não, eu vou ticar ela. Eu quero que ela morra aos pouquinhos. É a forma como eu quero. Matar ela aos pouquinhos, para ela sentindo dor, sangrando, pouco a pouco. Não quero dar um tiro de canhão e ter uma morte instantânea. Professor, Ok? deixa eu só perguntar rapidinho. Esse requisito, né? Ele está linkado diretamente com esse produto. Exato. Esse é o terceiro passo da É, integração. não está ligado nem o outro, somente ao produto, ao que eu quero Esses alcançar. requisitos se referem a esse produto aqui. Ok, Isso mesmo. ok. Obrigado. É o que fala aqui, ó. Todos os requisitos se referem ao produto do projeto. Vou dar um exemplo. Requisito aqui, um barco com 5 botes de arpoadores. Isso aqui é requisito da morte? Não. Não. Se ela foi morta, tá? Com um barco com 5 botes ou 3 botes, ela foi morta. Isso não mudou a morte. Então, os 5 barcos, o barco com 5 botes é uma restrição. Ok? Isso é uma restrição do meu projeto, mas não é um requisito daquilo que eu vou estar entregando. Tudo bem, jovens? Tudo bem? Se eu colocar lá, eu vou fazer um produto, tá? E toda a matéria-prima desse produto vai ter que ser comprada, todos os itens, todos os componentes vai ter que ser comprado em Manaus, ou então vai ter que ser comprado no Brasil. Isso é um requisito? Não. Isso vai ser o quê? Uma restrição.
Ok? Tá claro para todo mundo? Então, esse é o terceiro passo da integração. Tem que ficar claro aquilo que eu vou estar entregue. Aquilo ali tem que atender à expectativa do cliente. Tá? E os requisitos têm que definir aquilo que vai estar sendo entregue. Porque é requisitos, especificações, características do produto, da entrega, desse resultado aqui que eu vou estar entregando no final. Todo mundo entendeu? Ok. Ninguém entendeu? Sim, Alguém professor. tem? Beleza, jovens. Então, vamos para o quarto passo da integração. Estamos chegando na metade do protocolo da integração. O quarto passo da integração fala o seguinte. Vejam só, jovens. Isso que eu estou explicando para vocês, vocês vão ter que atualizar lá no Canvas de vocês, tá? Do projeto dos cinemas. Vocês vão ter que fazer olhando esses 8 passos da integração. Então, o passo 4 fala o seguinte. O patrocinador e o cliente do projeto estão no Canvas. Então, jovens, eu posso esquecer um monte de gente. Eu posso esquecer um fornecedor, posso esquecer algum outro stakeholder, mas eu não posso esquecer aquele que está pagando o meu projeto, que é o patrocinador. Eu não posso esquecer aquele que está especificando o meu projeto, que é o cliente. Então, patrocinador e cliente, eles têm que aparecer aqui. Tá? Eles têm que aparecer no Canvas. Às vezes ele aparece aqui, ou às vezes ele aparece na equipe, mas ele tem que aparecer no Canvas. Tudo bem? Outra, há membros da equipe que não contribuem para pelo menos uma entrega do projeto? Eu vou explicar isso no nosso exemplo aqui. Aqui eu tenho que verificar a minha equipe, aqueles que estão no campo, aqui, ó. Essa é a minha equipe aqui, ó. E eu tenho que verificar se na minha equipe se tem alguém que não está contribuindo para alguma entrega. Se tiver alguém, ó, aqui na minha equipe, tem alguém aqui que não está trabalhando nenhuma entrega. Esse cara faz parte da minha equipe? Hã? O cara não está trabalhando nenhuma entrega aqui. Esse cara não faz parte da minha equipe, jovens. Ele não está trabalhando. Ele não trabalha em nenhuma entrega aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Aí, antes de você demitir ele, vocês têm que fazer a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Antes de tirar ele da equipe, demitir. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer, jovens? Então, se realmente ele quer isso, né, professor? Não, não é essa não, Clean. Tem que fazer a seguinte pergunta. Jovem, você é o filho do dono? Se ele falar sou, então não mexa nele, gente. Não demita. A única pessoa que vai fazer parte da sua equipe sem trabalhar é o filho do dono. Ok? Agora, se ele falar, você é filho do dono? Ele falou, sou. Opa, então permaneça aqui. Você é filho do dono? Não. Opa, então você está demitido. Então sai da minha equipe. Para ficar aqui tem que trabalhar. Você vai fazer essa tarefa aqui. Ok, jovens? Então, só quem pode ficar na equipe sem fazer nada é o filho do dono. Isso é brincadeira, tá, jovens? Mas acontece. Acontece, né? Bom, os responsáveis pelas principais entregas estão na esfera de controle do gerente do projeto. Então, vamos ver a questão desse quarto passo de integração no nosso exemplo aqui. Tá? Quem é o cliente desse projeto? Cliente que está especificando o meu projeto. É o gerente do projeto, que é o Capitão Ahab. Ele está aqui, ó. É o gerente do projeto. Então, ele aparece aqui. É ele que está financiando, tá, o meu projeto. Então, ele aparece aqui. Tá? Todo mundo que está aqui tem que estar linkado em alguma dessas entregas. Se não tiver, e se ele for o filho do dono, ele permanece aqui. Se não, sai. Jovens, o gerente do projeto, ele acaba envolvendo em todas as entregas. Por quê? Porque ele que está acompanhando, ele que está verificando como é que está os prazos, ele está verificando se a coisa está sendo executada, como é que está os custos. Então, o gerente do projeto, por si só, ele já livrou a cabeça dele daqui. Tá? Então, vamos vendo aqui um por um. Ó, o gerente do projeto é ele que vai conduzir, vai conseguir o navio, é ele que vai selecionar a tripulação. Os imediatos, jovens, os imediatos e os marinheiros, eles que vão conduzir o barco, não é isso? Então, ó, a busca aqui,
Então, os imediatos marinheiros, eles estão aqui nessa busca. Então, livrei a cabeça dos dois. Os ferreiros. Os ferreiros, eles estão linkados aqui, ó, produzir arpões. Então, os ferreiros vão estar trabalhando aqui. Livrei a cabeça deles. E os arpoadores, eles que vão fazer o enfrentamento. Eles que vão lá para a luta. Então, todo mundo que está aqui está trabalhando em uma ou mais dessas entregas. Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, não pode ter ninguém. Se tiver alguém aqui que não está, você não consegue linkar esse perfil, essa pessoa com nenhuma entrega, opa, então tira. E pode acontecer algo inverso também. Você pode encontrar uma entrega aqui, ó, essa entrega aqui, ó, não tem ninguém linkado a essa entrega. Opa, tá faltando tal tipo de pessoa, tá faltando aqui esse perfil de pessoa. Digamos assim, ó, produzir arpões. Aí você olha para cá, quem é que vai produzir arpões? Não tem nenhum ferreiro, opa, então inclui aqui um ferreiro. Então essa integração é importante. Integrar grupos de entregas, as entregas com a equipe. Isso faz parte desse quarto passo da integração. Tá claro para todo mundo, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? O professor tem que estar amarrado, então, é? Isso. Esse amarrado que a gente chama integrado. É isso mesmo, Clinei. Uma coisa tem que estar integrada à outra. Eu não posso ter ninguém sem trabalhar e não posso ter nenhuma entrega sem ninguém. Só o filho do homem lá que pode ficar olhando. Só o filho do dono. Tá certo. Só o filho do dono. Ok? Professor, Jovens, então... Mais alguma dúvida? Eu vou lembrar, professor, que eu acho que eu mandei o filho do homem sair lá da sala ontem. Como? Eu mandei o filho do homem sair da sala ontem. Você mandou? É, porque eu pedi, né? Delicadamente, porque já que ele não estava fazendo parte da reunião. Ele disse, não tem problema não, eu saio. Porque fica sem graça, o senhor não fala, o senhor fica só olhando. Aí a turma fica até um pouco envergonhada assim, de falar. E aí eu fui bem aberto com ele. Eu disse, o senhor espera lá fora, depois eu falo para o senhor o resultado da reunião. É porque o pessoal, com o senhor aqui dentro, realmente o pessoal não fica à vontade. Aí depois eu expliquei para ele por quê. Ah, ok. Mas você não tirou ele do projeto, né? Não, eu só pedi para... Foi só da reunião, para a pessoa poder se expressar. Né, ele está no projeto. Joia. Professor, pergunta. Eles têm que William. estar ligados à equipe, né? O grupo de entrega tem que estar ligado à equipe, não com os stakeholders, não é isso? Somente com a equipe. Exatamente. Essas pessoas aqui são eles que vão estar fazendo o projeto. A sua equipe são aqueles que vão estar colocando a mão na massa. Eles que são responsáveis por essas entregas aqui. Então, essas pessoas que estão aqui vão ter que estar linkadas a essas entregas, a uma ou a mais das entregas. Pode ser que eu tenha uma pessoa da minha equipe que só vai trabalhar no início do projeto. Depois eu não preciso mais dela. Entendi. Então, os stakeholders estão linkados justamente aqui, praticamente a equipe. Ele faz assim, um mix, né? De stakeholders, equipe é o que faz quem entrega é os stakeholders e a equipe é que faz o trabalho. Veja só. Stakeholder externos são esses que a gente vai incluir aqui. Tá? A equipe e o gerente são stakeholders, só que a gente diferencia aí. A gente coloca no outro campo, que é o campo da equipe, que é aquela esfera sob o seu controle. O gerente do projeto ele tem que estar com a equipe dele sob o controle dele. Os stakeholders externos eu não controlo. Eu vou influenciá-los, mas eu não vou controlá-los. Imagina que o cliente, um patrocinador, eu não controlo ele, eu vou influenciar. Tá? Mas aqueles que vão colocar a mão na massa, que estão sob a minha gestão, eu como gerente de projeto, eles que vão estar trabalhando nessas entregas, opa, esses aqui eu vou estar dentro dessa minha esfera de controle, eu vou fazer sob gestão deles. Tudo bem? Ok, obrigado. De nada. Então, vejam só, ó, nós vimos 4 integrações. Quais foram os 4 passos da integração que a gente viu? O primeiro falava sobre o quê? Primeiro é o quê? Os meus benefícios têm que combater os meus problemas. O segundo, o meu objetivo, além dele ser smart, tem que ser necessário o suficiente. O terceiro... Alô? O terceiro, aquilo que vai estar sendo entregue
Está claro para o cliente? Atende às expectativas? Esses requisitos define apenas o meu produto? E o quarto é se a minha equipe está integrada com as minhas entregas. E se o meu patrocinador, meu cliente aparece no Canvas. Esse é o quarto passo da integração, ok? Então, vamos ver o quinto passo da integração agora, jovem. Quinto passo da integração fala o seguinte: todas as premissas estão bem formuladas e abrangentes. Tudo que será provido por um stakeholder externo está relacionado nas premissas? Jovens, tem alguém que eu acho que deixou um microfone ligado. Ou então... Graças a Deus, eu estou até hoje aqui no curso, horário manhã. Alô, jovens? Alguém deixou o microfone ligado? Silenciei, pô. Quem? Camila Reis. Ah, tá aqui. Eu vou pedir... Pronto, eu desativei aqui. Pronto. Então, vamos lá. Depois ela ativa se ela quiser tirar uma dúvida. Então, jovens, quinto passo da integração fala das premissas. Premissa não é uma palavra, ela tem que estar bem formulada. Eu tenho que ler e entender aquilo ali como uma premissa. Tá? E outra, premissa, tudo aquilo que vai ser entregue por um stakeholder externo, isso tem que virar uma premissa. Por quê? Stakeholder externo. Tudo aquilo que foi entregue por um stakeholder externo tem que virar uma premissa. Por quê? Eu controlo a pessoa que está no stakeholder externo? Não. Então, se eu não controlo ele, eu vou influenciá-lo. Se ele vai fornecer ou não, é uma dúvida. Então, ou seja, é uma incerteza. Então, tem que virar uma premissa. Vamos dar o exemplo aqui do nosso filme, do nosso projeto Moby Dick. Tá? Uma baleia como Moby Dick pode ser morta com arpões de segunda geração. Isso é uma premissa. Eu nunca matei a Moby Dick. Ok? Alguém tem dúvida do que seja essa premissa aqui, a forma como ela está escrita? A outra premissa, o dono do barco concederá a embarcação. O dono do barco é esse carinha aqui, que está na minha esfera de influência. Eu controlo ele. Eu vou chegar lá, ó, o seu barco aí, me dá seu barco que eu vou usar para matar Moby Dick. Não. Eu vou influenciar ele para ele me fornecer o barco. Só que existe uma dúvida nisso, é uma incerteza. Então, isso vai virar uma premissa. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Imagina que eu vou fazer um projeto, dar um outro exemplo aqui. Tá? Imagina que o meu projeto é a construção de um centro social urbano, num determinado bairro. Tá? E ele vai ser construído pela comunidade. A comunidade que vai se juntar, vai se cotizar e vai construir. Só que ela vai fazer isso num terreno que é da prefeitura. Então, a prefeitura é um stakeholder, que vai estar aqui, ó. Ok? E a prefeitura ficou de fornecer, conceder um terreno lá no local, lá no bairro. Vai virar uma premissa. Então, a premissa, como é que a gente escreveria essa premissa? Que a prefeitura vai conceder o terreno? Ceder o terreno para a construção do centro social. Por quê? Porque eu não vou comprar o terreno. Eu dependo que a prefeitura me forneça o terreno. Então, isso vai virar uma premissa, porque eu não tenho certeza que eles vão me conceder o terreno. Então, a premissa é que a prefeitura irá ceder o terreno para a construção do centro social. Tudo bem, jovens? Então, toda vez que vocês se depararem com alguma coisa que o stakeholder externo vai fornecer, isso vai virar uma premissa. Está claro para todo mundo? Eles estão correlacionados também, pessoal, estou vendo, observando. Exato. Né? Estão integrados aí. Assim como uma equipe está integrando o outro grupo de entregas, o stakeholder também, ele integra também a premissa, né? Isso mesmo. Okay. Isso mesmo. Tem que estar tudo integrado. Então, esse quinto passo da integração mostra isso. Então, Jorge, toda vez que a gente vai fazer um projeto e tem várias coisas que um stakeholder externo ficou de fornecer, lista tudo isso como premissa. Porque se não for fornecido, tá? Você tem que mostrar, ó, o projeto deu errado, ou não aconteceu, ou está atrasado, porque ó, isso daqui era para vocês terem fornecido, isso não foi fornecido.
Eu não tenho como mandar isso. Eu tenho como te influenciar, eu tenho que ficar pedindo, cobrando, mas eu não tenho como eu não posso ir aí, tá? E pegar e trazer para cá. Você que tem que me disponibilizar. Tudo bem, jovens? Então, isso é uma premissa. Esse é o 5º passo da integração, tem que estar linkado. Vamos ver agora o 6º passo da integração. O 6º passo da integração fala o seguinte, tá? As restrições devem se relacionar a uma ou mais membros da equipe, a uma ou mais entregas do projeto, ou ao projeto como um todo. Verificar se há alguma restrição que não seja um requisito do meu projeto. Jovens, o que isso quer dizer, jovens? Seguinte. Deixa eu mudar isso daqui. Eu coloquei. O que isso está querendo dizer, jovens? Toda restrição do meu projeto, tá? Toda vez que eu escrever uma restrição aqui, restrição é uma limitação, tá? É algo que vai restringir ou limitar ou algum membro da minha equipe, ou alguma das minhas entregas, ou a todo o projeto. Ok? Restrição não é requisito. Então, como é que a gente vai fazer essa integração? Eu vou ter que ler a minha restrição e eu tenho que conseguir linkar ela ou com algum membro da minha equipe, ou linkar, integrar essa restrição com alguma das minhas entregas. Então, ó, esse aqui, ó, o navio deve ter ao menos 3 botes de arpoadores. Isso aqui está integrado com o navio. Isso aqui é uma restrição dessa minha entrega. Os arpoadores selecionados devem ter ao menos 10 anos de experiência. Isso daqui, essa restrição é do membro da minha equipe, que são meus arpoadores. Entenderam, jovens? Está claro para todo mundo? Copiado. Alô? Copiado. Eu estou entendendo. Alguma dúvida com relação a isso? A gente tem que estar linkado somente à equipe, grupo de entregas, alguma coisa com stakeholders ou permissão? Isso, as restrições você tem que linkar, conseguir integrar, ou com algum membro da minha equipe, ou com as minhas entregas, ou com o meu projeto todo. Vou dar o exemplo lá do assalto lá. Não, lá do Flick. Eles tinham que fazer tudo aquilo ali antes da colheita, que era lá espantar lá os gafanhotos. Aquilo era uma restrição de prazo, que estava restringindo todo o meu projeto. Tudo bem, jovens? Então, vocês vão ter que ler as restrições de vocês e vão ter que conseguir integrar ela com alguém da minha equipe ou com alguma das minhas entregas. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Se eu tivesse colocado aqui restrição, os arpões têm que ser de fibra de carbono. Então, ó, os arpões têm que ser fibra de carbono, é uma restrição. E estaria linkado com o quê? Com a produção dos arpões. Tá claro para todo mundo? Fibra de carbono não é um requisito de morte. É uma restrição dos arpões que vão ser produzidos. Entendi. Tá claro, jovens? Ok, professor. Então, vamos lá para o sétimo passo da integração. Os riscos identificados têm uma relação com as entregas? A mesma coisa que a gente fez, que nós fizemos com as restrições. Os riscos, jovens, tem que ser risco do meu projeto. Tá? Se eu não conseguir linkar os meus riscos com as minhas entregas, que aqui fala, ó, relação com as entregas, é porque aquele risco não é do meu projeto, é um risco da minha cabeça. E eu não vou ficar gerenciando o risco da minha cabeça, nem da cabeça de nenhum membro da minha equipe, não. Eu tenho que fazer a gestão dos riscos do projeto. Então, ó, Moby Dick destruir o barco e matar todo mundo. Isso aqui, esse risco, é dessa aqui, ó, do enfrentamento e morte, dessa entrega aqui. Um furacão do Pacífico destruiu o barco. Está relacionado à busca e esse enfrentamento. Então, é do meu projeto. O dono do navio não conceder a embarcação. Está relacionado a conseguir essa entrega que é o navio.
Tudo bem, jovens? Então, eu tenho que conseguir linkar os riscos do meu projeto com o meu projeto, que são as minhas entregas. Se eu não conseguir, é porque aquilo ali não é um risco do meu projeto, é um risco da minha cabeça. Tá claro, jovens? Então, esse é o 7º passo da integração. O 8º e último passo da integração, ele se refere à linha do tempo e os custos. Estão orientados às entregas? O que é linha do tempo e custo orientado às entregas? Quer dizer o seguinte, quem orienta a minha linha do tempo e quem orienta os meus custos são as minhas entregas. Ou seja, a partir das minhas entregas, eu defini, a entrega aqui é conseguir um barco. Ok. Então, ela está me orientando. Quando é que eu vou iniciar a busca desse barco? Quando é que eu espero finalizar a busca por esse barco? Aí eu coloco a data de início e data de final. Seleção da tripulação. Quando é que eu vou iniciar, né, o processo de seleção? Aí eu vou contratar um headhunter, né? Vou divulgar aí na internet, no LinkedIn, para buscar a minha tripulação. E quando é que eu pretendo estar com a minha tripulação toda selecionada? Eu coloco a data. Ou seja, se eu tenho 5 entregas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas do tempo. Se eu tiver 10 entregas, eu tenho que ter 10 linhas do tempo. Para cada entrega, uma linha do tempo. Se eu tiver aparecendo aqui 5 entregas e tiver 10 linhas do tempo, isso está errado. Como é que eu tenho linha do tempo mais do que entrega? Ou então, se eu tiver 10 linhas do tempo e 3 entregas, peraí, e essas outras entregas aqui não tem prazo, não? Então, tem que estar integrado. Tudo bem, jovens? A mesma coisa com relação aos custos. Quanto é que vai me custar eu conseguir o navio? Quanto é que vai custar eu selecionar a tripulação? Então, se eu tenho 5 linhas do tempo, aliás, se eu tenho 5 entregas, eu tenho que ter 5 linhas do tempo e eu tenho que ter 5 custos. Se eu tiver 6 entregas, eu vou ter 6 linhas do tempo e eu vou ter 6 custos. E assim por diante. Tem que estar orientado. A linha do tempo e os custos são orientados pelas entregas. Tá claro? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, os riscos, a linha do tempo e os custos, Oi? os riscos, linha do tempo e custo, eles estão linkados justamente ao executor das tarefas, que vai ser o grupo As de entregas, né? entregas. Estão linkadas às entregas. Aquilo que vai estar sendo entregue. Ok. É isso daí, Executor. William. Porque o meu projeto, no final, ele se resume o quê? As entregas. Tudo que eu vou fazer é para entregar o meu projeto. E o meu projeto vai estar entregue todo quando eu entregar todas as minhas entregas. Então, o meu risco é de não entregar. O meu prazo é para entregar. O meu custo é de cada entrega. Isso tem que estar tudo integrado. É por isso que o senhor fala, né, que falou no começo, que se eu não for adequar bem ao meu produto, as minhas entregas não vai ser bem executadas, né? Porque começou lá na frente, né? Por causa do produto, né? Isso. Que a entrega que vai ser o executor de todos os passos, Eu né? Do posso estar risco, entregando do coisa tempo. aqui inócua, coisas que não vão ser úteis, coisa que não vai resolver É, meu problema. Eu vou entendi. entregar uma piscina aqui. Aí a Beth vai se sentir lesada. Ok? Ok. Tá claro, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Sim, Alguém senhor. entendeu? Oi. Pode perguntar, Ritardes. Falei sim. Ah, ok. Tá? Então, jovens, essas definições, esses conceitos, tá? Risco está linkado com as entregas, tá? Restrições são de equipe de entrega. Isso é universal, ok? Toda vez que a gente for fazer um planejamento de um projeto, tá? Isso aqui é para qualquer metodologia. Tá? Eu não posso gerenciar risco da minha cabeça, eu não posso ficar gerenciando risco, identificando risco que não tenha ligação nenhuma com o meu projeto. Eu não posso ter membros da minha equipe que não está trabalhando em nenhuma entrega e assim por diante. Tá? Então, observem, jovens, que uma vez que a gente fez a concepção e uma vez que a gente começou
ao utilizar esse protocolo dos 8 passos da integração, eu vou fazendo ajustes nesse meu planejamento, nessa minha concepção. Eu faço os ajustes, aí ao final eu vou estar com o meu canvas todo preenchido. Ou seja, em esse canvas eu consigo fazer o planejamento do projeto com esse quadro, com algo visual aqui, de forma simples. Ok? Professor, Oi. tira uma dúvida aí, você pode voltar aí, por favor? Pode falar. Cleide. O projeto pode não ser entregue. Isso poderia ser uma premissa ou um risco? Como é que é? No caso do projeto não poder ser entregue. Tipo assim, porque tem o dono, né, o patrocinador que você estava falando. Digamos assim, a culpa é do patrocinador. Isso poderia ser uma premissa ou um risco? Então, se o patrocinador ele vai estar aqui, digamos que ele não seja nenhum membro da equipe, né, o gerente, é o cara que está pagando aqui. Sim. Tá? Aí, digamos que, vamos dar um exemplo lá, você fez o planejamento, dentro desse planejamento tinha lá um fluxo de desembolso. Para eu fazer esse projeto aqui, ele vai ter que fazer esses aportes financeiros para eu fazer meu projeto. A cada 3 meses ele tem que depositar, né, assinar o cheque, né, fazer o PIX dessa quantia aqui para a conta do projeto. Aí, o patrocinador não fez isso. O projeto vai parar. O projeto não vai acontecer. Ok? Então, se há uma suspeita, se há algum indício de que isso pode acontecer, isso pode virar um risco. Aí você coloca isso aqui um risco. Tá? E os riscos, vejam só, gente. Aliás, não é o risco. O planejamento de um projeto, ele é um documento vivo. O que eu chamo de documento vivo? Você não faz esse planejamento e ele não vai ficar congelado até o final do projeto, não. Às vezes é necessário você fazer atualizações. Então, nesse momento do meu projeto, que eu nem iniciei ainda, estou fazendo planejamento, eu consegui identificar esses riscos aqui. Ao longo do meu projeto, algum desses riscos podem... esse risco aqui era só no início do meu projeto, eu já passei desse início. Esse risco desaparece, você fecha esse risco. Você não tem que ficar dedicando tempo para gerenciar aquele risco. Isso aqui já passou a época que isso aqui podia virar um problema. Digamos que o seu risco fosse, eu vou contratar todo mundo do meu projeto aqui localmente. Aí você já passou por essa fase, já contratou todo mundo. Esse risco já não existe mais. Tá? E outros riscos podem ir aparecendo ao longo do seu projeto. Então você vai, agora nessa fase eu estou vendo que isso aqui é um risco. Você vai lá e atualiza com essa identificação de risco. Tudo bem, jovens? Então isso aqui é um documento vivo. O cliente pediu uma mudança aqui, e isso daqui criou uma restrição. Você vai criar uma nova restrição aqui para o seu projeto. Então, isso aqui é um documento vivo. Então, existe a possibilidade, professor, a possibilidade desse projeto, no decorrer do processo dele, haver essas mudanças, né? Sim. Sim. Tá bom. Você lembra que eu falei para vocês? Eu não sei se eu falei para vocês. Qual é a única certeza que a gente tem na vida? Eu não falei isso para vocês? Não lembro. Qual é a única certeza que a gente Falou tem na vida? sim, cidade do pé junto. Que o Flamengo vai vencer? Pois é. Hã? É a cidade do pé junto. Cidade do pé junto, que vocês falaram, né? Eu falei para vocês que essa era a única certeza, né? Pois eu vou falar uma segunda certeza que a gente tem na vida. Que o Flamengo vai ser Primeira campeão. é essa, Libertadores. que todo mundo vai morrer. E quando você trabalha com gerenciamento de projetos, a segunda certeza que você vai ter na vida é o seguinte, que todo projeto vai ter mudança. Não existe projeto sem mudança, jovens. O que existe é projetos com mais mudança e projetos com menos mudança. Projetos com mudanças mais impactantes, projetos com mudanças menos impactantes. Mas sempre vai ter uma mudança. Ok? Algumas coisas vão acontecer que vai fazer com que mude o seu planejamento. Então, se algum dia vocês se depararem com um gerente de projeto e o cara estiver falando, cara, quando eu planejo tão bom, eu sou tão bom no meu planejamento, eu sou tão bom gerente de projeto, aquilo que eu planejo chega no final, não muda nada. Gente, fujam desse gerente de projeto. Não contratem esse gerente de projeto. Ele pode ser o filho do dono, professor. Mas mesmo o filho do dono, tá?
Mesmo no projeto feito pelo filho do dono, isso vai acontecer. Tá? Não existe projeto sem mudança. Alguma coisa vai acontecer que você vai ter que atualizar o seu plano. Se você chegar no final e não tiver nenhuma atualização, é porque você foi negligente, você não mudou. Mas alguma coisa aconteceu sim, e você deveria ter replanejado, atualizado o seu plano. Você pode até não ter feito isso por negligência sua, deixei de fazer. Negligência é um deixar de fazer. Enquanto imprudência é um fazer errado, né? Ok, jovens? Então, você pode até ser negligente, mas essa é a segunda certeza que a gente tem. Uma é que a gente vai morrer, todos nós, e a outra é que todo projeto tem mudança. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Algumas mudanças vão ser mais impactantes e outras vão ser menos impactantes. Mas mudança vai ter. Tudo bem, jovens? Ok. Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Então, vamos lá. Então, nós pulamos a etapa do conceber, já pulamos a etapa do integrar, agora vamos para a etapa do resolver. Tá? O que vem ser a etapa do resolver? Nessa etapa, avalia-se os nós, os entraves, coisas que vão travar o desenvolvimento do projeto. Após a identificação desses nós, a equipe deve trabalhar no sentido de desatá-los e, posteriormente, atualizar o Canvas. Por isso que a gente chama de resolver. Tá? Então, jovens, como é que a gente identifica isso? Imagina a seguinte situação. Imagina que você fez a concepção, fez a integração. Faça a seguinte pergunta para você e para a sua equipe. Nós podemos iniciar esse projeto agora? Digamos que eu pudesse. Eu posso iniciar esse projeto agora? Posso. Opa, então não tem nada que me impede de iniciar o projeto. Ou seja, não tem nenhuma trava, não tem nenhum nó. Agora, se vocês olham assim para o Canvas de vocês, aí vocês vão fazer essa pergunta. Vocês tem coisas aqui que estão impedindo a gente de iniciar esse projeto. Que coisas são essas? Esses são os nós. Então, primeiro a gente precisa resolver isso daqui para poder iniciar esse meu projeto. Ok? Então, eu vou exemplificar aqui, tá? 10 nós, 10 entraves mais comuns. Eu não quero dizer com isso que todo projeto vai ter esses 10. Eu não quero dizer com isso que só existe esses 10. Ok? E também não quero dizer que todo projeto não vai ter nó. Isso aqui são coisas comuns, entraves comuns. O primeiro é aqui, o projeto não gera valor. O que é isso, gente? O que é um projeto não gera valor? Onde é que a gente identifica isso? O projeto que não gera um benefício, pessoal, no caso. Isso. Não gera um benefício. Vou dar um exemplo de uma empresa também. Uma empresa, eles tinham lá uma máquina, uma linha de produção, que toda hora parava a linha de produção. E parava por quê? Porque tinha uma máquina lá que toda hora dava problema, essa máquina. Toda hora ela travava, dava problema, tinha que dar manutenção e tal. Aí eles tiveram o seguinte, vamos fazer um retrofit, vamos fazer uma atualização dessa máquina. Vamos modernizar essa máquina aqui. Aí fizeram o planejamento. Fizeram o planejamento que iam fazer isso, aí tinha que trocar isso, tinha que melhorar isso, aquilo, outro. Aí, no final, viram lá que para atualizar essa máquina, né, deixar ela mais moderna, fazer um retrofit na máquina, ia levar tanto tempo e tanto custo, quando eles compararam com o orçamento de uma nova, eles viram que não gerava valor. Ou seja, eu não posso iniciar esse projeto só fazendo essa atualização de máquina. Isso aqui não vale a pena. Ok? Então, não vamos nem fazer esse projeto. Mas, às vezes, não é o caso. Às vezes, não. Isso aqui é muita coisa para resolver só esse problema, não. Vamos aumentar um pouco o escopo desse projeto. Segundo nó, o cliente não sabe o que quer. Onde é que a gente enxerga isso? Onde é que nós identificamos no nosso Canvas que o cliente não sabe o que quer? No produto, nós chamamos no produto. No produto. Né? No problema. O cliente não consegue esclarecer por que ele quer aquele projeto. Ele não consegue dizer qual é o problema dele. Ou então, ele não consegue definir os requisitos daquilo que ele quer naquilo que vai estar sendo entregue.
Então, e isso acontece lá naquela fase inicial, lá daquele porquê e o quê. Então, se aquilo ali fica toda hora mudando, cara, vamos resolver isso daqui. Antes de iniciar a execução, vamos resolver. Isso aqui tem um nó aqui. Né? O que realmente você quer? Qual realmente é o seu problema? Como é que você quer isso? Tá? Porque se isso não for bem definido aqui no início, qual é o risco de, no final, ou você trabalhar mais e trabalhar de graça, porque você já assinou um contrato, já aceitou fazer aquilo ali, depois a coisa vai crescendo muito, ou então corre o risco de, no final, você entregar alguma coisa que não é útil do cliente, nunca mais ele vai querer fazer isso, nada com você. E, às vezes, é porque ele não sabia o que ele queria. Então, senta uma vez, 2, 3, 10 vezes uma sala de reunião com o cliente, tá? Para definir bem isso daí. Tem uma máxima que diz que o cliente só sabe o que quer quando vê. Não tem uma máxima que diz isso? Tá? Então, precisa estar bem claro o que o cliente quer. Esse é o nó. Eu não posso iniciar um projeto tendo esse nó. Tá? Outros recursos não estão garantidos ou alocados para o projeto. O que isso quer dizer? Que recursos são esses? Stakeholders. Hã? Stakeholder, professor. Stakeholders. Os recursos não estão garantidos ou alocados no projeto. Que recursos são esses, jovens? Hã? Pode ser recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Se eu não tenho a garantia que aquilo ali vai ser alocado no meu projeto, eu não posso iniciar um projeto assim. Eu tenho que ter uma garantia. Digamos que a Beth... Cadê a Beth? Beth? Aqui, Beth. professor. Ó, tá aí a Beth. Na piscina. Jovens, a Beth é especialista nisso que a gente vai estar fazendo. Ela é a pessoa mais importante dessa equipe. Toda vez que a gente precisar de consultar tecnicamente alguém, a Beth é esse nosso suporte. Ela é a nosso porto seguro, é a Beth. Ok? Só que ela está alocada em outro projeto. E eu não tenho certeza que ela vai sair desse projeto e vir para o meu. Eu posso iniciar meu projeto sem ela? Não. Eu não tenho nenhuma garantia. Então, eu vou ter que negociar. Né? Eu tenho que verificar quando é que ela vai poder sair daquele projeto e vir para o meu. Eu tenho que resolver essa situação. Por quê? Porque o meu projeto depende da Beth. Está claro, jovens, para todo mundo? Eu acho que um projeto, do projeto da Moby Dick, no caso, se não tivesse um navio, a pessoa também não tinha conseguido um projeto, né? Sim, se eu não tiver a garantia que eu vou conseguir o navio, não vou iniciar o projeto. Então, eu tenho que ter a garantia que os recursos serão alocados para o projeto. Tá? Tudo bem, jovens? Okay. O gerente de projeto não possui autoridade nem influência para tocar o projeto. Isso acontece? O que é o gerente de projeto não possui autoridade nem influência? Hein, jovens? Sem conhecimento da causa. Hã? Sem ter conhecimento da causa. Não tem conhecimento, não tem know-how. Ele não tem autoridade nem influência para tocar o projeto. Às vezes acontece o seguinte, às vezes tem lá um grupo de amigos e um é designado para ser o gerente do projeto. Há uma amizade tão grande ali que ninguém nem respeita o cara. É difícil ele tocar um projeto dessa forma. Tá? Ele não tem autoridade sobre as pessoas, é muito difícil. Então, eu tenho que resolver isso daí. Tá? Quando ele for fazer as cobranças, né, professor? Não vai ter entrega. Eu não tenho o perfil de influenciar, de liderar as pessoas. É difícil eu tocar um projeto se eu não consigo influenciar as pessoas. Tá? Agora, isso tudo, a pessoa nasce com isso? Não. Às vezes pode ser trabalhado. Autoridade, eu vou dar autoridade para a pessoa. Ó, a partir de hoje, o fulaninho aqui é o gerente de projeto. Ele tem autoridade para contratar quem ele quiser, ele tem autoridade para demitir, ele tem autoridade
para promover, para dar aumento salarial. Aí a equipe, opa, esse cara agora tem autoridade. Agora ele pode me demitir, ele pode contratar outra pessoa, ele vai poder me dar aumento, ele vai poder me promover. Eu estou dando autoridade para ele. Ó, todas as aquisições do projeto, é ele que vai assinar. Ele pode comprar o que é necessário para o projeto. Eu posso até determinar um teto lá. Qualquer coisa acima de tantos R$1.000, ok, vai lá para direito. Mas abaixo disso, ele tem autoridade para comprar. Eu estou dando autoridade. Agora, se ele não tiver autoridade nenhuma, fica difícil. Tudo bem, jovens? Então, a gente tem que resolver isso antes de iniciar o projeto. Tá? A equipe não consegue identificar as entregas a serem feitas. Onde é que eu vejo isso? Que a equipe não consegue identificar as entregas. Hein? Hein, jovens? Onde é que a equipe não consegue identificar as entregas a serem feitas? Onde é que a gente enxerga isso? Na coisa das entregas, não, Wilson? No campo das entregas. Ou seja, lá no meu produto, daquele campo produto, eu vou estar entregando alguma coisa, mas eu não consigo quebrar aquilo ali em várias entregas. Então, isso é um problema. Agora, como é que isso, por que isso pode acontecer? Em que situações isso pode acontecer? Que a equipe não consegue identificar as entregas a serem feitas. O que pode estar gerando isso, que a equipe não consegue? Eu posso ter uma equipe só de menino novo, de menina nova, sem experiência. Então, uma equipe inexperiente. A gente nunca fez isso. A gente não consegue identificar as entregas. Isso é um problema. Eu sei que eu tenho que entregar esse produto ao final. Tem que ser entregue esse celular. Tem que ser entregue ele. Mas eu não consigo pegar esse celular e dividir em várias entregas. Ou seja, eu não sei como fazer, então. Por quê? Porque eu nunca fiz. Então, se a equipe tiver com dificuldade de definir as entregas, opa, isso aqui é um problema, isso aqui é um nó. Eu tenho que resolver isso daqui. Como é que eu resolvo isso? Eu posso capacitar a equipe. Opa, então vamos colocar treinamentos aqui. Eu posso colocar uma pessoa mais experiente na equipe. Eu posso contratar a Beth. Não é? A Beth não é especialista. A Beth vai ser a nossa consultora. Vou lá treinar esse pessoal, professor. Oi? Oi, Beth. Eu vou lá treinar esse pessoal. Pois é, ela vai capacitar essas pessoas. Pode contar comigo. Pois é, vamos pagar a hora da Beth a peso de ouro. Ok? Porque sem ela esse projeto não vai para frente. Então eu tenho que resolver isso daí antes de iniciar o meu projeto. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Porque como é que eu vou iniciar o projeto? Eu não sei nem quais são as minhas entregas. Tá? Vamos lá. 6. A equipe formulou risco de maneira descompromissada. O que isso quer dizer, jovens? O que é formular risco de maneira descompromissada? É sair identificando um monte de risco. Eu estou fazendo um prédio e esse prédio eu verifiquei aqui que está na rota de aterrissagem ou de decolagem de avião. Então, risco. Um avião pode cair em cima da minha construção e acabar com o meu projeto. Isso é um risco de forma descompromissada. Como é que eu vou gerenciar esse risco? Eu vou fechar o aeroporto. Não consigo. Vou construir uma cúpula de aço aqui. Se o avião que cair aqui não vai destruir meu projeto. Isso é gerenciar risco de forma descompromissada. A pessoa mais importante do meu projeto é a Beth. Então, risco, a Beth morrer. Eu vou fazer esse risco? Vou ficar gerenciando a Beth morrer? Final de semana, a Beth quer ir para a balada, quer ir para o fluxo. Aí eu mando trancar, né? Colocar 2 pessoas vigilantes lá. A Beth não sai de casa final de semana, porque ela não pode correr o risco de morrer. Eu vou ficar fazendo esse tipo de gestão? A Beth pode ficar doente. Se ela ficar doente, tá? O meu projeto pode dar errado. Eu vou ficar gerenciando esse risco. Aí todo dia eu vou lá dar vitamina C, vou dar uma cibalena, um Vitasay para a Beth, para ela não ficar doente? Não vou fazer isso. Tudo bem, jovens? Então, a gente não pode formular risco de forma descompromissada. 7. A equipe está insegura com relação à duração do projeto. Em que situação isso pode acontecer?
É uma coisa, pessoal, que não tem conhecimento, né? A gente não sabe fazer o planejamento correto, né? Do tempo, ali no tempo, essa coisa toda. E como é que eu... E por que eu não sei fazer um planejamento correto? Talvez é porque, como o senhor falou, a equipe, ela, se no caso, se a equipe fosse, ela fosse, não fosse experiente, né? Ela Isso. também não É um exemplo. pudesse. Então, uma equipe só de menino novo, menina nova. Né? Nunca fez isso. Sabe nem para onde vai. Como é que eu vou fazer estimativa aqui de duração? Tô inseguro. É um exemplo. Uma equipe inexperiente. De menino novo, menina nova. Ou então, às vezes, não é nem uma equipe de inexperientes, são pessoas maduras que já trabalharam, fizeram vários projetos, mas é algo novo. O projeto é algo novo. Tem uma tecnologia que é nova, que ninguém conhece. A gente já trabalhou com várias coisas, mas com isso daqui não. Isso pode causar essa insegurança. E a outra é o cliente chegar e colocar uma restrição de prazo, que nem a Beth fez. A Beth falou, ó, eu clinei. Quando é que é seu aniversário? Em que mês, Beth? Outubro. Outubro. Em outubro é aniversário da Beth. Ela chegou lá para o Clinei, eu quero passar o meu aniversário tomando banho na laje. Então, ela colocou uma restrição de prazo. Então, isso pode gerar uma insegurança na equipe. A equipe pode chegar... Não dá para fazer isso em 3 meses. É muita coisa. E o cliente quer que entregue em 3 meses. Isso gera uma insegurança. Ok? Isso precisa ser resolvido aqui, nessa fase, antes de iniciar o projeto. Porque depois que iniciar, é como se você estivesse assinando embaixo que você vai estar entregando aquilo ali. O cara vai estar esperando a casa dele daqui a 3 meses para ele comemorar o aniversário. Ele já está disparando os convites com o endereço da casa nova, para todo mundo comparecer no aniversário dele lá, tomar banho de mangueira na laje e comer churrasquinha de galinha na churrasqueira. Ok, jovens? Então, como é que eu resolvo isso? Eu chego para o cliente, ó, não dá, 3 meses não dá. Ah, mas eu só quero se for em 3 meses. Então, vamos reduzir esse escopo. Ah, não, não dá para... Ok, então vamos colocar um risco aqui. Vamos compartilhar isso aqui. Tá? Existe o risco, coloca lá, de não conseguir entregar. Não posso iniciar o meu projeto dessa forma. Tudo bem, jovens? O parceiro no projeto não se integra à equipe, os parceiros. Então, eu posso ter fornecedores, pode ter outros parceiros que não se integram à equipe. Se o cara não está se integrando à equipe, como é que eu vou iniciar meu projeto? Vamos conversar aqui. Vamos resolver essa situação. A maioria, jovens, a maioria das coisas, tá? Não só nos projetos como na nossa vida, tá? Muitos dos problemas e muitas das soluções partem da comunicação ou da falta de comunicação. Então, muito desses problemas a gente resolve conversando. Tá? Eu costumo até brincar, né? Que eu já falei para vocês como é que a gente resolve, né? Mas a técnica, né? Que é uma técnica dificílima, uma técnica muito difícil, tá? Que poucas pessoas sabem, é a técnica de saber sentar, olhar nos olhos e conversar, saber ouvir. Tá? Essa técnica é muito difícil, mas ela resolve muito dos problemas. Tudo bem, jovem? Então, muito desses nós aqui são resolvidos por meio da conversa, por meio da comunicação. Tá? 9, foram esquecidos aspectos sociais e ambientais na concepção do plano. Isso é um nó. Eu vou fazer um projeto que tem um impacto ambiental enorme, que nem o exemplo lá que eu dei da usina hidrelétrica de Belo Monte. Alô? Alô, jovens? Alguém falou? Não? Então, jovens, eu tenho lá um projeto que tem um alto impacto no ambiente e eu esqueci de colocar aspectos relacionados a isso. Então, então essa é a hora de eu colocar, antes de iniciar meu projeto. Outra, a resistência em relação ao projeto. Isso é outro nó. Jovem, vocês acham que em toda empresa, toda vez que eu vou fazer um projeto, o mundo conspira para que aquilo ali dê certo? O que vocês acham? Que todo mundo vai apostar, que todo mundo vai trabalhar, que todo mundo vai torcer para que aquilo ali dê certo? Nem sempre, né, jovem? Não, né, professor? Infelizmente, não. Às vezes eu vou encontrar resistência dentro da minha empresa. Às vezes a resistência é o departamento, é o setor, a área que fica do meu lado, está resistindo.
e eu dependo dele para poder fazer meu projeto. Então, se há resistência em relação ao projeto, não vamos nem iniciar. Não dá para iniciar. Por quê? Porque eu preciso, ó, eu vou precisar de 2 pessoas ali da área de manutenção para tocar essa parte aqui no meu projeto. E o cara lá disse que não vai me ceder. A resistência dele. Ele está dizendo que vai ceder, mas a gente está percebendo que na hora que a coisa apertar aqui, ele vai tirar as pessoas. Ok, jovens? Então, esse é um outro tipo de nó que eu tenho que resolver antes de iniciar meu projeto. Então, isso aqui são exemplos, são 10 nós exemplos que são comuns a acontecer. Pode ser que outros apareçam no dia a dia de vocês. E pode ser que a maioria desses aqui nunca apareça quando vocês estiverem fazendo o planejamento de vocês. Mas é comum que apareça. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, isso é a etapa resolver. Eu fiz a minha concepção, eu fiz a integração de todos os blocos, aí eu vou fazer a segunda pergunta. Se eu fosse iniciar esse projeto hoje, eu poderia? Se vocês falarem não, opa, então porque tem alguns entraves. Então, vocês identifiquem esses entraves e vamos utilizar aquela técnica dificílima, que a maioria dá para resolver dessa forma, que é a técnica da comunicação, de saber falar e, principalmente, saber ouvir. Tudo bem? Então, passamos agora para a etapa, quarta e última etapa, que é a etapa do compartilhar. O que é a etapa do compartilhar, jovens? Nessa etapa, a gente pode expandir o projeto, ampliando a visão de cada um dos blocos, gerando-se documentações complementares, assim como o uso de algum software específico para documentação e controle do projeto. Então, isso não quer dizer que eu sempre vou ter que utilizar isso. Eu fiz a minha concepção, integração, resolvi o que tinha que resolver. Aí tem esse projeto, ele tem muito risco. Eu quero fazer uma gestão desse risco mais detalhada. Eu posso criar, porque ali eu só tenho aquele campo. Eu posso criar um documento de riscos, de gerenciamento de risco à parte. Ah, esse projeto aqui tem tantos requisitos que eu vou criar um documento de especificação de requisitos à parte. Eu expandi, tá, algum daqueles blocos. Ah, o cliente aqui, ele não quer só a linha do tempo, ele quer um cronograma realmente. Ele quer que eu utilize um software. Ou então não é o cliente, só eu que quero. Aí eu posso pegar um software específico para fazer um cronograma do meu projeto. Tá claro para todo mundo, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Então, esse é o compartilhar. Tá? E isso é projeto para pessoa, projeto para projeto, depende da empresa, depende do cliente. Ok? Alguma dúvida, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Está claro o que é o resolver? Está claro o que é o compartilhar? Não falem todos ao mesmo tempo. Professor, eu não entendi muito bem esse compartilhar, não, professor. O compartilhar é o quê? Você vai pegar algum daqueles blocos, se necessário for, tá? E você pode gerar uma ampliação de um daqueles campos. Aí eu dei o exemplo lá do risco. Esse é um projeto que tem muitos riscos. Tá? Eu não quero apenas identificar o risco. Eu quero fazer uma gestão mais detalhada. Então, em vez de eu utilizar somente aquele campo ali dos riscos, eu vou criar um documento à parte para fazer gerenciamento de risco. Dá um outro exemplo. Eu tenho um projeto aqui que tem muitos, mas muitos requisitos. E eu não quero apenas listar os requisitos aqui, eu quero categorizar esses requisitos. Eu quero saber o que é necessário, né? O que é desejável, o que é mandatório, né? O que é requisito funcional, o que é requisito técnico. Ou seja, aqui nesse campo não me permite fazer isso, é muitos riscos. Então, eu vou criar uma documentação à parte para isso, para esses requisitos. Eu vou ampliar, ok? Alguns desses blocos. Ah, eu não quero só uma linha do tempo, eu quero um cronograma. Então, para isso, eu vou pegar uma ferramenta, né? Eu vou pegar um MS Project, um Open Project, um Primavera, um Dot Project. Eu vou pegar uma ferramenta para eu fazer o planejamento, o cronograma do meu projeto. Ok? Ou seja, aquele canvas ali, pode ser que para alguns projetos, somente aquele canvas ali não seja suficiente.
E quando ele não é o suficiente, é nessa etapa aqui que eu vou expandir algum daqueles campos. Ok, professor, entendi. Obrigada. De nada, Beth. Jovens, então com isso a gente finalizou essas 4 etapas, tá? Então deixa eu falar para vocês como é que vai ser a avaliação final de vocês. Então eu vou descompartilhar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar outra tela aqui com vocês, ok? Estão visualizando esse documento Word? Então, né? Estão visualizando, jovens? Positivo. Sim. Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? Sim, professor. Eu vou colocar lá no EAD Box, tá? E vou colocar um local para vocês fazerem o upload também. Então, trabalho. Vocês vão fazer isso aqui em equipe. Sugiro manter as mesmas equipes. Vocês vão fazer quais são as etapas da metodologia Project Model Canvas e explique cada uma delas. Quais são as etapas? Essas 4 que a gente viu. O conceber, o integrar, o compartilhar, o resolver. Então, vocês vão explicar cada uma delas. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Aqui nós temos uma lista de problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão selecionar um desses 6 aqui e vão fazer o planejamento de um projeto que vai resolver esse problema. Ok? Então, eu já estou dando a minha necessidade. A minha dor é uma dessas aqui. Vocês vão selecionar uma dessas. Pode ser uma dor, pode ser uma oportunidade. Vocês vão pegar uma dessas e vão fazer o planejamento. Ou seja, vocês vão fazer todo o Canvas. Tudo bem, jovens? A outra, que é essa daqui, ó, o Canvas do projeto do SEMA, vocês vão atualizar ele com aquelas orientações de ontem e com a integração de hoje. Vocês vão atualizar, tá? Então, vocês vão estar me entregando essas questões, essa questão aqui, e vão estar me entregando 2 Canvas. Um do planejamento de um desses problemas e o outro do projeto do cinema. Aí vocês vão fazer esse trabalho em equipe, vocês vão colocar uma capa nesse trabalho, vão colocar um nome completo mesmo, de todos os membros da equipe, identificar qual é a turma e a data, tá? Vocês vão gerar um arquivo PDF desse documento e vão fazer o upload na plataforma. Tudo bem? Tá claro o que precisa ser feito, jovens? Sim, professor. Sim, professor. Jóia. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Professor, só Oi. aproveitar que o pessoal está assistindo a aula. Eu não fiz aquele arquivo porque eu não estou em nenhum grupo, pessoal. Eu queria que alguém me adicionasse num grupo aí. Alguém de É vocês o aí. William? William, isso. William, eu vou te dar a seguinte oportunidade, William. Tá? Você vai escolher a equipe que tiver mais gente bonita e mais gente simpática. E você vai entrar nessa equipe. Ok? E eles vão ter que te receber. Vão ter que te... Ok. Então, fala aí, qual é a equipe? Você quer entrar na equipe de quem aí? Pode falar. É aquela questão, ó, quem quiser me aceitar. Não, você escolhe. É oportunidade aí, William. Qual é a equipe que você quer entrar? Escolhe aí, onde só tem gente bonita e simpática. Eu sou... Hã? Pô, não tem ninguém bonito e simpático? Não, assim, que tá aparecendo aqui, tem a Denise aqui, tem o Quem? Cleaninei, né? Cleaninei. Oi, ó. Tá aí, tá na equipe do Cleaninei, ó, Cleaninei. Sua equipe é que tem mais gente bonita e simpática, que o William disse. Então, ó, as demais equipes não tem gente bonita nem simpática. Eu tô criando atrito, tá vendo? Tô criando atrito entre vocês. Bom, eu acho que eu acredito que não tenha nenhuma restrição em relação à equipe da qual eu participo. Então, beleza. Então, ó, o William já faz aí, parte da equipe do Cleaninei aí. Depois a gente te adiciona no grupo aí. Não, aí vocês têm os contatos de todos aí, não tem? Ele tem que passar o dele, né? Tem? William, passa o seu contato, William. Coloca aqui no... Pois é, mas quem é o responsável pela equipe do Cleaninei? Não sou eu. Coloca o teu contato no chat que o pessoal resolve isso aí. É, coloca o contato aqui no chat. Ok, vou colocar aí. Coloca que eu vou... Que a gente já vê agora aqui qual é o seu contato.
Deixa eu ver aqui. Ok. 9. Estamos esperando aqui, ó. A gente está com a sala do bate-papo aqui aberta aqui, ó. Aí, eu botei meu contato aí. Aí, ó. Eu vou deixar aqui, eu vou falar aqui em voz alta, todo mundo vai poder ligar pro. Já botei. E tem um zap ainda, hein? Todo mundo mandando um bom dia aí pro William agora. Tem não. Então, ó, a equipe, ó, o telefone do William tá aí. Anotaram? O professor William já foi aqui incluído Já foi, no grupo Vida de Inseto. Então, beleza. Ok, beleza, fechou. Então tá Fechou. fechado, tá vendo? Resolvido o problema. Valeu, do William. Denise. É bom se todo problema fosse assim, né? Resolvesse rapidinho. Pois é. Bom, então vamos lá. Então, até o dia 10 de setembro, então hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 26. Então, vocês têm aí 14 dias. Tem 2 semanas para vocês fazerem esse trabalho. Ok? Tudo bem, jovens? Então, tem tempo suficiente aí. Então, jovens, só para a gente encerrar, tá? No primeiro dia de aula, se lembra que eu apresentei esse slide para vocês? Qual era o objetivo do módulo? O objetivo do módulo era qual? Era vocês conhecerem uma metodologia de gerenciamento de projetos. E o objetivo do módulo era vocês saberem utilizarem essa metodologia para planejar um projeto. Tá? A metodologia que vocês conheceram foi o Project Model Canvas. Vocês utilizaram essa metodologia naquele projeto do cinema e vocês vão estar utilizando ela também nesse novo projeto que vocês vão estar planejando. Tudo bem, jovens? Tudo bem. Então, Sim, professor. eu espero que esse objetivo tenha sido alcançado. Meu papel aqui foi esse, por isso que eu sempre pedi para vocês, se tiverem dúvida, perguntem, não levem dúvidas para casa. É ruim dormir com dúvidas, tá? Então, gente, eu agradeço, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Tá? Gostei muito da turma de vocês. Vocês perguntam, vocês falam. Tá? Desejo sucesso a vocês, a todos vocês. Esse é o meu contato. É muito fácil entrar em contato comigo, é só se lembrar do meu nome. É valteiro@gmail.com. Tá? Então, se tiverem dúvidas, quiserem me convidar, depois de acabar a pandemia, convidar para casamento, batizado, churrasco, podem me convidar. Funeral. Não. Funeral não. Estou traumatizado. Depois dessa pandemia, eu passei por momentos difíceis, eu e minha família. Tá? Então, mas para coisa boa aí, para festa, essas coisas, pode me convidar, jovens. Tá? Gente, muito obrigado para todos vocês. E sucesso, hein? Obrigada. Dia 10, Amém. coloque esse trabalho lá. Não esqueça. Até o dia 10. Quem quiser colocar isso antes, no dia 1º de setembro, fica à vontade. Valeu, professor. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Professor, Eu que agradeço, gente. Oi. não esquece de tirar lá que a gente não consegue acessar o resto da plataforma. Se o senhor não Beleza, tirar aquele Afonso. lá. Beleza. Eu Senão a anotei gente vai aqui. conseguir subir lá, tá bom? Tá joia. Ou seja, depende, tá na minha mão agora. A bola tá comigo, Afonso. Beleza, obrigado. Até Boa mais. noite, Boa noite a todo mundo. Mestre, Falou, obrigado. professor, boa noite, sorte. professor. Obrigada. Até lá. Com Deus. Tchau. Foi bem proveitoso. Tchau, tchau.